gente. Paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Nós estamos felizes de estarmos aqui mais uma vez para aprendermos do Senhor, que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. E eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3. Amém? Amém, irmãos? Amém. Bora. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, nessa noite. Nós queremos te louvar, Senhor. Queremos exaltar o teu nome, Senhor, acima de todo e qualquer nome, Jesus. Senhor, fala conosco. Continue falando conosco. Porque o Senhor já tem falado tanto aos nossos corações nessa noite, Senhor. Como o Senhor já tem ministrado a nossa alma nessa noite. A nossa alma, Senhor, de verdade, ela já foi alimentada pela Tua palavra nessa noite. O Senhor já nos tocou de maneira especial. Mas nós te pedimos, Senhor, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoá-la, para terminá-la. Nessa noite, Senhor, fale aquilo que nós de verdade precisamos ouvir, Senhor. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que de verdade precisamos ouvir do Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. De forma que em nós seja inserido Cristo todos os dias. Nos ajuda, Espírito Santo. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos ensinará todas as coisas. Nos ensina nessa noite. Ministra, Senhor, através de nós e em nós nessa noite. Para que nós possamos sair daqui deste lugar de posse de vitória. De vitória de verdade, para que possamos ser árvores frutíferas na Tua presença. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda porque não queremos sermos estéreis, mas queremos ser árvores frutíferas para a honra e para a glória do Teu precioso nome, Senhor. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Glória a Deus. O Senhor já falou muito conosco nessa noite. E é impressionante que o Senhor falou conosco. Muitas coisas que eu vou falar agora, o Senhor já falou através da Carol aqui, né? Mas nós vamos continuar meditando e como a Carol disse, com certeza o Senhor, Ele tem algo para trabalhar em nós nessa noite. E é sempre importante nós entendermos que Deus, Ele está sempre trabalhando em nós. Em nós. Porque esta é a vontade de Deus.
trabalhar em nós, para que de verdade todos os dias seja inserido em nós Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, para que todos os dias a gente se pareça mais um pouquinho com Ele, para que a gente tenha mais um pouquinho dele. Então esta é a vontade do Pai, que nós venhamos a ser como Filho. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Gente, vamos estudar um pouquinho sobre essa palavra. Nós já ministramos essa palavra muitas vezes, mas eu sempre gosto de dizer que o Senhor, Ele fala conosco de maneira nova, de maneira única, todos os dias. E hoje o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração, e eu gostaria de trazer isso para você, algo que Deus tem falado muito comigo, mas hoje o Senhor gritou ao meu coração para que de verdade a gente aprenda um pouquinho sobre isso. No versículo de número 1, a palavra do Senhor diz: certo dia Pedro e João estavam subindo no templo para a oração. Eles estavam subindo para a oração. Nós vamos ver, gente, que para nós recebermos mais de Cristo em nós, para nós vivermos a vida que Cristo quer que nós vivamos todos os dias, nós precisamos seguir o modelo de quem? De Cristo, né? Cristo é o nosso modelo. E é importante a gente entender, irmãos, que Jesus, Ele foi o maior exemplo de oração. Esses dias eu estava escutando um pastor, nós já estudamos sobre ele aqui, eu estava ouvindo a palavra do pastor John Bevere, e ele estava falando justamente sobre isso. Nós pedimos para alguém nos ensinar uma coisa, quando essa pessoa, ela é um exemplo naquela área, amém? Por exemplo, se eu peço a alguém: querido, você pode me ajudar a administrar isso daqui, fazer essa planilha, porque eu não sei, eu vou pedir para uma pessoa que não sabe? Não, né? Eu vou pedir para uma pessoa que sabe, e sabe como? Sabe muito bem. Se eu vou pedir para alguém me ensinar a fazer uma comida, eu vou pedir para quem não sabe fazer aquela comida? Eu vou pedir para alguém me ensinar, uma pessoa que saiba o quê? Muito bem. Algo que seja um exemplo. Se eu vou pedir para alguém: olha, me ensina a fazer esse exercício aqui na academia, tal, eu vou pedir, irmão, para uma pessoa que não sabe fazer? Eu vou pedir para alguém que é um exemplo naquela área, alguém que sabe. E nós vemos aqui na palavra do Senhor nos evangelhos, nós vemos que os discípulos, eles dizem para Jesus: Senhor, eles não disseram para Jesus: Jesus, nos ensina a caminhar, Jesus, nos ensina a subir para o monte, Jesus, nos ensina a ler a Torá, Jesus, nos ensina a ler isso, Jesus, nos ensina a fazer milagres. Não, sabe o que eles disseram para Jesus? Jesus, nos ensine a orar, nos ensine a orar. Porque Jesus, Ele era um exemplo de oração, um exemplo de oração. Por isso os discípulos disseram para Ele: Senhor, nos ensina a orar. Queridos, como nós precisamos aprender com Jesus, porque nós olhamos para a vida de muitas pessoas e para a nossa vida, e a gente começa a se perguntar: por que é que de verdade nós não temos vivido tantas coisas em Deus? Porque o Pai, Ele tem interesse em nos abençoar, mas muitas vezes nós não vivemos aquilo que o Pai, Ele tem reservado para nós, porque não aprendemos com Jesus ir para a oração. Vemos pessoas que não conseguem romper barreiras, crentes que param em meio à caminhada, porque não aprenderam a viver uma vida de oração. Pessoas que por qualquer motivo, elas estacionam em meio à caminhada, porque não aprenderam com Jesus o modelo da oração. E quando Jesus, Ele vai ensinar sobre a oração, Ele diz: olha, vocês precisam orar pedindo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita em nós a tua vontade, assim como é feita aí no céu, que também seja feita aqui a tua vontade. Então Jesus está nos ensinando que a oração é a chave que Ele nos entregou para quê? Para nós trazermos a influência do reino de Deus para onde? Para a terra. Para onde? Para onde eu estou? Para onde? Para a minha casa, para o meu trabalho, para a minha família. Então qual é a chave para que eu possa trazer
a influência do reino de Deus, para que eu possa trazer o céu para dentro da minha casa? Na oração. É pedindo ao Pai: Pai, venha o teu reino. Venha o teu reino. Manifesta o poder do teu reino aqui. Manifesta o poder do teu reino aqui. É através da oração. E esses dias eu estava falando para os meninos aqui no curso que o Senhor, o Pai, Ele ama a todos. Deus ama a todos, sim ou não? Sim, Deus ama a todos. Deus, Ele ama a todos, mas Ele só se relaciona com quem tem intimidade com Ele. Então não adianta nós virmos aqui para a igreja, levantarmos as nossas mãos no domingo e dizer: fala comigo, Senhor, eu quero ouvidos para te ouvir. Se de verdade nós não temos relacionamento com Ele, nós não ouviremos a sua voz. A oração, ela é um diálogo onde eu falo e ouço Deus falar comigo. Por isso que há muitas pessoas andando enganadas por aí, por quê? Porque não conhecem a voz do Senhor. Jesus disse: olha, as minhas ovelhas, elas conhecem o que? A minha voz. Elas conhecem a voz do pastor. Por isso, muitas vezes, muitas pessoas enganadas, porque não conhecem a voz do pastor. Eu quero te falar nessa noite: se você precisa de direcionamento, se você precisa de força, se você precisa de renovo, se você precisa de renovo para essa tua alma, se você precisa de alegria para essa tua alma aflita, o único lugar onde nós podemos receber tudo isso é no lugar da intimidade com Deus, em oração. Por isso os discípulos disseram para Jesus: Jesus, nos ensine a orar. Nos ensine a orar. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos deste lugar de ouvir a voz de Deus. Porque quem ouve a voz de Deus no seu quarto não é enganado por falsos profetas na rua. Conhece a voz do bom pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Amém? Eles estavam indo para a oração, nos mostrando, gente, a importância que há de nós realmente buscarmos a presença do Senhor. Se nós queremos viver grandes coisas como estes apóstolos viveram, nós precisamos também encontrar esse lugar no Senhor, esse lugar de oração. Mas eu quero falar um pouquinho sobre este homem. A Bíblia diz aqui no versículo de número 2 que ele era aleijado de nascença. Ele não estava naquela situação porque ele sofreu um acidente ou porque ele gostaria de estar naquela situação. Não, ele estava vivendo algo, ele já nasceu daquela maneira. Ele está vivendo uma coisa que é maior do que ele. Ele está vivendo uma coisa que ele não escolheu viver. Ele está passando por um momento que ele não escolheu para ele. Ele era aleijado de nascença. No versículo de número 2 também nos diz que ele era levado para a porta do templo todos os dias. Repita comigo: todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias ele era levado por pessoas que se aproveitavam da situação dele. Ele tinha o direito de pedir esmolas, porque para sobreviver ele precisava pedir esmolas. Não é como nos dias de hoje que se alguém nasce um deficiente visual, ou se nasce com algum tipo de deficiência em qualquer que seja a área, hoje as pessoas contam com a ajuda do governo, né? Recebem salários do INSS. Naquela época não tinha isso. Se eles quisessem comer, eles precisavam pedir esmolas. E as pessoas levavam esse homem, por quê? Porque elas se aproveitavam da situação dele, todos os dias. E a vida deste homem era essa. Todos os dias ele se levantava, acordava, e todos os dias ele já imaginava:
Hoje será mais um dia de humilhações. Hoje será mais um dia que os fariseus vão passar por mim, jogar esmolas, mostrando para todo mundo aquela humilhação. Ele achava que para ele não tinha mais saída. Não tinha mais como mudar aquela situação dele. As pessoas se aproveitavam dele. E eu quero te falar sobre isso nessa noite, porque muitas vezes o inimigo, ele se aproveita de situações na nossa vida. O inimigo, ele se aproveita de fraquezas que muitas vezes temos. O inimigo, ele se aproveita de limitações que às vezes temos. O inimigo, ele se aproveita muitas vezes da nossa criação. Já viu aquela pessoa que diz: irmão, não consigo mudar porque eu fui criada assim. Meu pai era assim, meu avô era assim, minha mãe é assim, meus irmãos são assim. Eu não tenho como ser diferente. Essa é a minha criação. Essa é a minha herança familiar. E o inimigo, ele se aproveita disso. Se aproveita das nossas emoções. Pessoas que permitem que qualquer coisa ataque as suas emoções. Você levanta de manhã, está tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, você está alegre, você sai para a rua, você está sorrindo, comemorando, e de repente aparece aquela pessoa. Aquela pessoa que você disse: essa pessoa não gosta de mim, não vai com a minha cara. E a pessoa passa por você, às vezes nem falou nada, mas só a presença dela já mexeu com as suas emoções. Deixa eu te falar uma coisa. O inimigo tem brincado com as suas emoções. O inimigo, ele se aproveita desta fraqueza que muitas pessoas têm em suas emoções. Qualquer motivo é motivo para morrer. Qualquer motivo é motivo para chorar. Qualquer motivo é motivo para vou sair daqui. Não para em trabalho nenhum. Não consegue passar um final de semana bem com a família. Não consegue vir para a igreja um dia sem sair daqui dizendo: ah, mas fulano, olha o que ele fez. O diabo tem brincado com as suas emoções. Hábitos. Pessoas que dizem: irmã, tenho diabetes, preciso de oração, cura. Não consegue parar de comer açúcar, irmão. Não para de comer massa. Não para. O diabo está brincando com os seus hábitos. Hábito de ficar à madrugada assistindo Reels. Hábito de passar a noite inteira acordado fazendo coisas inúteis. O diabo está se aproveitando da tua fraqueza e brincando com os seus hábitos. A nossa indisciplina. Ah, esse mês eu vou jejuar bastante. Primeiro jejum, a gente brinca aqui, irmão, tinha um irmão aqui na igreja, que ele fez um jejum de 2 horas. 2 horas, não é até 2 horas não, 2 horas, tipo de 8 às 10. Antes das 10 ele conseguiu quebrar o jejum. O diabo está trabalhando aonde, gente? Na nossa indisciplina. Porque nós temos sempre um motivo para dizer: Senhor, eu queria tanto orar hoje, mas hoje não deu tempo. Tive que trabalhar, tive que cuidar do menino, tive que limpar a casa, tive que fazer isso, tive que arrumar o carro, socorrer o vizinho, cuidar do menino da vizinha para ela trabalhar. Eu tive que cuidar da senhorinha aqui que estava doente, o filho pediu para mim cuidar. E aí, gente, nós passamos o dia inteiro cercados pela nossa própria indisciplina. E o inimigo, ele tem aproveitado disso e brincado conosco. Se aproveita dos nossos problemas de saúde. Quantas pessoas têm problemas de saúde? E o inimigo tem se aproveitado disso para brincar com essas pessoas. Problemas familiares, traumas que as pessoas carregam.
Tantas coisas que nós temos que o inimigo ele pode se aproveitar para trabalhar contra o propósito de Deus na nossa vida. Eu olho para Gideão e eu vejo exatamente isso. Quando o Senhor chama Gideão, Gideão estava malhando trigo no lagar com muito medo. Com muito medo. Medroso. Com muito medo. E aí o Senhor aparece para ele, diferente da nossa lógica. O Senhor aparece para ele e diz o quê? O Senhor é contigo o quê? Varão valoroso. Outra glória. Acontece que Gideão diz assim: Senhor, não acho que não é comigo que o Senhor está falando não. O Senhor deve ter trocado de endereço. Por quê, Senhor? Porque eu sou o menor da minha casa. A minha família é a mais pobre em Manassés. O Senhor não está entendendo, Senhor. O Senhor escolheu a pessoa errada. A minha família é assim, é a menor. Eu sou um coitadinho, eu estou aqui escondido, que eu estou com medo de enfrentar o povo. Eu estou aqui escondido, Senhor. Eu sou o menor da minha casa. O inimigo ele se aproveita daquilo, da história que você mesmo contou para você. E todos os dias nós olhamos no nosso espelho e o diabo ele repete a mesma história para você. Ele repete a mesma história para mim. Todos os dias nós nos levantamos e o diabo ele quer se aproveitar das nossas fraquezas. A Bíblia diz que quando Jesus chega no tanque de Betesda, estava ali aquele paralítico. E quando Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, o que ele responde para Jesus? Ele diz: Senhor, não tem como. Não tem como. Porque todas as vezes que o anjo desce e agita as águas, entra outro primeiro em meu lugar e eu não consigo entrar. Ele já tinha internizado dentro dele aquela verdade, aquela história que ele contou para ele mesmo. Não tem como, eu nunca vou ser curado, sempre vai outro na minha frente. E o inimigo brincou com ele durante 38 anos. Ele estava ali assentado e nunca mudou de história. Mas o mesmo Jesus que passou ali naquele dia, ele está aqui nessa noite. E eu não sei qual é a história que o inimigo tem contado para você. Talvez ele tenha dito para você que os seus traumas vão te paralisar para o resto da vida e você nunca se levantará deste lugar. As enfermidades vão te paralisar, os teus hábitos, as tuas limitações, as tuas emoções vão te paralisar. Mas Jesus, ele chegou aqui nessa noite e ele veio para te dizer: não há limitação que eu não entro, não há trauma que eu não curo. Jesus está aqui neste lugar. Entrega no altar dele. Entrega no altar dele as suas limitações. Entrega no altar dele aquilo que tem incomodado teu coração. Aquilo que tem te feito chorar. Aquilo que tem trazido descontentamento para a tua alma. Infelizmente, queridos, nas igrejas entrou uma teologia chamada teologia da prosperidade, teologia dos decretos, e tem formado cristãos que não conseguem mais encontrar um lugar de contentamento em Deus. Contentamento. Contentamento não tem a ver com uma alegria que eu me acostumei com aquilo. Vamos supor, tem gente que se acostuma com certas situações, né? Diz que o ser humano se acostuma com tudo. Então a gente acaba se acostumando com algumas situações e sobrevive. Não é sobre isso que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Não é isso que Paulo diz quando ele escreve dizendo assim que eu aprendi a ter contentamento em Deus. Eu aprendi a me contentar com pouco e aprendi também a me contentar com a bonança.
não é este contentamento. O contentamento que Paulo está nos dizendo é um contentamento que, se eu tenho muito, eu estou muito feliz, porque a alegria que eu tenho não é uma alegria qualquer. É a alegria que o salmista nos diz que o Senhor, Ele nos veste com vestes de alegria. Então, a alegria, o Senhor, Ele nos veste com essa alegria. O contentamento em Deus é eu entender que nem o pouco e nem o muito pode mudar aquilo que eu tenho aqui dentro, que é a presença de Jesus. É entender que Jesus é a maior herança, a maior riqueza que nós poderíamos alcançar. E pessoas estão andando descontentes porque andam atrás de esmolas, como este paralítico, este coxo andava atrás de esmolas. E algo tem me entristecido, porque eu vejo muitas pessoas na igreja, filhos de Deus, não escravos. A Bíblia diz que nós não somos escravos, nós recebemos o direito. Sabe o que a Bíblia quer nos dizer quando nos diz que nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus? A Bíblia está nos dizendo o direito, quando nós vamos para as leis, quem entende do jurídico aí, quem foi adotado por alguém e recebeu o direito de filho, o direito de filho diz que ele passa a ser herdeiro de tudo que aquele pai tem. Amém ou não amém? Amém. Ele passa a ter direito em tudo que o pai tem. E a Bíblia nos diz que nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E há cristãos entristecidos pelos corredores por tantas coisas banais, porque o fulano que não fez nada por você entristeceu o teu coração, quando aquele que é digno de glória, aquele que está sentado no trono, aquele que derramou a sua última gota de sangue por você, te deu o direito de ser chamado filho de Deus. Nós precisamos parar de andar de esmolas e recebemos a herança que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. É uma vida de vitória, não é uma vida de moedas. Tem gente baseando a nossa vida em Cristo por quanto nós temos em uma conta bancária. Jesus é muito maior do que isso, querido. Baseando se você não tem problemas nesta vida. Nós não recebemos Jesus para não termos problemas nessa vida. Nós recebemos Jesus para nós termos uma eternidade sem problema nenhum. É por isso que nós recebemos Jesus. Aleluia. Precisamos parar de andar de esmola. Oh, aleluia. O costume desse homem era viver de esmola, gente. Mas a vontade do Pai é que haja em nós algo chamado metanoia. A transformação da nossa mente. A Bíblia diz que nós precisamos ter uma nova mentalidade. A Bíblia diz que nós precisamos ter uma mudança de rota nas nossas vidas. E é importante que, conforme Cristo ele vai sendo inserido em nós, a palavra ela vai germinando em nós. Todos os dias nós aprendemos algo dele. Todos os dias algo é tirado. E todos os dias algo é inserido em nós. Mas eu preciso aceitar que Cristo, que o Espírito Santo ele faça em mim essa mudança de rota, essa mudança de mentalidade. Abandonar aquilo que te aprisiona e viver em Cristo uma nova vida.
nova vida. Pararmos de olhar para as mãos do Senhor. Eu vejo tantos cristãos desanimando porque estão olhando para as mãos do Senhor. E a minha oração tem sido essa, Senhor, que os meus olhos contemplem o Senhor da forma que Paulo contemplou o Senhor a ponto de abandonar tudo para viver o reino. Que os meus olhos contemplem o Senhor assim como Noé contemplou a ponto de construir uma arca quando ainda nem chovia. Que os nossos olhos contemplem o Senhor como João contemplou o Senhor e caiu como morto. Que os nossos olhos contemplem o Senhor como Eliseu contemplou, a ponto de queimar os seus bois, de usar as madeiras e fazer um churrasco para o povo e dizer: queima tudo aí porque eu estou indo embora para viver a vida com ele agora. Que os nossos olhos sejam esses, não sejam olhos que estão olhando o tempo todo para as mãos dele. Esmolas é algo temporário. Esmola é algo que resolve a sua vida por um dia. É por isso que nós somos a favor, gente, do evangelho e não do socialismo. Porque o socialismo, ele ensina que as pessoas elas vão viver de migalhas e todo mundo vai viver de migalha. Não, este não é o evangelho do Senhor. O evangelho do Senhor é um evangelho que não é um evangelho de esmolas, mas é um evangelho de herança. O Senhor, Ele quer mudar a nossa vida. Ele não quer te dar um curativo que você vai usar na tua dor somente um dia, não. Ele quer curar o motivo desta dor. Ele quer resolver o teu problema. Nós vivemos fazendo orações engraçadas para Deus, né? Orações engraçadas. Porque a gente já se acostumou com as esmolas que a gente passa a vida inteira recebendo. Né? Há pessoas que se acostumaram em um relacionamento tóxico, se acostumaram com as esmolas que recebem e vivem a vida inteira em um relacionamento tóxico porque acha que nunca vai encontrar outra pessoa. A gente vê no jornal todos os dias pessoas sendo mortas porque vivem de esmolas, de sentimentos, de emoções. Pessoas que querem casar com qualquer um para simplesmente casar. Pessoas que querem separar para viver com qualquer outra pessoa porque simplesmente quer fazer isso porque se acostumou de viver de esmolas. Muitas vezes as pessoas elas se acostumam e a gente começa a querer levar isso para Deus. A gente começa a fazer algumas orações engraçadas, né? Senhor, me ajuda a emagrecer. Quem é o irmão que nunca orou aqui, irmão? Sem fazer dieta, dizendo: Senhor, me ajuda a emagrecer, Senhor. Só eu, gente? Tem mais alguém que já orou assim? Gente ora, né Carlinha, assim? Ô Senhor, hoje eu comi tudo que eu achei na minha frente, mas me ajuda. Eu cheguei numa situação que eu orava antes de comer. Eu falava: Senhor, em nome de Jesus, não deixa isso aqui me engordar não, e partir pra dentro. Umas orações engraçadas, né? A gente acostumou a achar que Deus é um Deus que te esmola. E aí Deus está dizendo pra gente: não, eu quero que você mude a sua mentalidade. Vai voltar, vai começar a se alimentar direito. Vai para academia, porque isso não é pecado, irmão. Pecado é você ir com roupa indecente para academia, postar foto indecente, isso é pecado. Pecado. Agora, ir para academia não é pecado, não. Vai fazer exercício, sabe por quê, irmão? Quando você estiver numa idade, ninguém vai precisar trocar a fralda sua. Você vai conseguir tomar um banho sossegadinho, direitinho, porque você consegue fazer, levantar, consegue tomar um banho, passar a toalha, entendeu? Vai para academia, irmão. Então, Deus, Ele está querendo dar para a gente uma nova mentalidade, mudar a nossa vida. Deus poderia falar: filho, essa comida que você vai comer agora, eu vou fazer um favor para você, né? Você não vai engordar com essa aí, não.
Mas o problema é que a gente não engorda com essa, a gente engorda com a que a gente come todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então Deus, Ele quer que a gente mude todo dia, todo dia, todo dia, para que a gente tenha uma nova mentalidade e, consequentemente, uma nova história na nossa vida. Passamos o tempo todo pedindo para Deus, Senhor, me ajuda, quero ganhar mais. Mas a gente não faz um curso, a gente não se profissionaliza. Gente, eu trabalho com adolescentes que não terminou o ensino médio e quer ganhar o salário do Eike Batista. Orações engraçadas, né, gente? Queremos o alívio da dor. Mas, Senhor, eu estou com uma dor aqui, eu estou com uma dor aqui, estou com uma dor aqui. Mas Deus não quer curar essa dor, Deus quer curar o motivo da dor que nós estamos tendo. Queremos soluções momentâneas para os nossos problemas. Queremos soluções rápidas. Porque nós vivemos em um mundo do fast food, do drive-thru, que fala. Tem coisa até mais rápida do que o drive-thru agora, né? Tem coisa muito rápida, gente. Hoje tudo é muito rápido. Quer ver uma coisa? Antes a gente descia do carro, abria o portão, descia, entrava no carro de novo. Hoje está perto do controle e acha que está demorando para abrir. Demorando esse portão, né, para abrir. Irmão, antigamente uma carta ficava 40 dias para chegar para o seu parente. Hoje, se você mandar uma mensagem para o seu parente lá do Nordeste, ele não responder em 2 segundos, aí você já posta assim no Instagram. A gente manda a resposta e a pessoa nunca responde, porque a gente tem pressa. Mas Deus, Ele não é um Deus de soluções momentâneas. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado por Ele para todas as coisas. Então não queira passar na frente daquilo que Deus está fazendo. Não queira passar na frente daquilo que Deus está trabalhando. Seja paciente e espere o agir de Deus. A gente quer muitas soluções. Queremos ser cheios do Espírito Santo sem orar. Queremos ganhar almas para Jesus sem jejuar e orar e conversar com ninguém. Não dá um bom dia para ninguém, quer ganhar uma para Jesus, gente. A gente quer ganhar na loteria para ficar rico, né? Ó Senhor, só hoje. Eu nem joguei não, Senhor, mas o Senhor é poderoso para fazer aparecer meu nome lá, né? Tem gente que faz essas piadas assim, irmão? Tem gente que é piada, mas tem gente que é sério. Quer ver outra coisa, irmão? Quantas vezes a gente ora pedindo, ô Senhor, alguém podia fazer um pix errado assim, ó, errar um número assim no CPF e cair na minha conta, né? A gente espera isso, irmão, o tempo inteiro. Mas Deus está nos dizendo, eu não tenho para vocês um conforto rápido, um curativo para essas feridas. Eu tenho a cura, a solução e a mudança para a tua vida. A mudança para a tua vida. O Senhor, Ele quer fazer muito além daquilo que nós pedimos, muito além daquilo que nós pensamos. O Senhor, Ele quer fazer. Acontece que nós precisamos parar de olhar para as mãos de Jesus e olhar para Ele. Porque senão nós não receberemos a herança do Senhor, porque os nossos olhos estão na esmola. Os nossos olhos estão naquilo que Deus pode nos dar rápido, naquilo que Deus pode fazer rápido. Está naquilo que Deus pode me dar, mas não está em quem Cristo é. Não está no quanto quero viver para Ele e morrer por Ele. Não está na alegria de dizer, se Cristo fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo o meu Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. João capítulo 6, versículo 26, Jesus diz assim, vocês me procuram, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. É isso que Jesus espera dos seus discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? Tem discípulo de Jesus aqui? Tem poucos, mas tem alguns. Amém. É isso que Jesus espera dos seus discípulos. Um contentamento verdadeiro. Um contentamento verdadeiro no Senhor.
Nós cantamos aqui nessa noite, para onde irei? Para onde irei? Às vezes a palavra é dura, às vezes as situações não são favoráveis, e muitas vezes a gente quer fugir, né? Muitas vezes a gente quer sumir, a gente quer abandonar a fé, a gente quer fazer charminho para Deus. Já viu aquele crente que faz, enquanto Deus não fizer isso, também nem vou na igreja mais. Se Deus não me der essa vitória, não entrego o dízimo mais. Irmão, Deus está tão desesperado com isso, porque Deus tem que pagar, irmão, o salário dos anjos. E se você não der seu dízimo, porque você está fazendo pirraça, vai ficar numa situação bem complicada para Deus, hein? Nós queremos fazer pirracinha para Deus, irmão, né? Irmão, não vou na igreja hoje não. Vou na igreja, oro, busco e nada acontece. Nada acontece. Acontece que quando nós achamos que Deus, Ele não está trabalhando em nosso favor, Deus está trabalhando. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos carnais, mas no mundo espiritual, Deus está trabalhando em nosso favor. E todas as vezes que nós murmuramos, todas as vezes que nós reclamamos, todas as vezes que a gente quer fazer pirracinha para Deus, nós atrapalhamos o milagre de chegar nas nossas mãos. Nós atrapalhamos, nós rompemos com o milagre que o Senhor preparou para nós. Seja fiel. Ainda essa semana nós lemos na leitura que o agricultor, ele espera pacientemente. Ele planta a semente e ele não sabe se aquela semente vai germinar ou não. Mas ele tem fé, ele crê, ele coloca lá aquela semente, ele cuida da terra, ele cuida, ainda que chegue alguém e dizer, não vai dar nada, não vai sair nada, o agricultor está ali esperando pacientemente, dizendo, eu sei que uma hora essa semente vai brotar frutos, eu sei que uma hora essa semente vai dar frutos, ainda que as pessoas não acreditem no teu milagre, ainda que as pessoas não acreditem na tua vitória, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Deus é fiel para cumprir as suas promessas, mas que haja em nós um contentamento em servir ao Senhor, um contentamento em servir ao Senhor. Algumas coisas precisamos passar na nossa vida. A perda, ela nos ensina. Quando nós perdemos algo, Deus está nos ensinando a cuidar melhor de algumas coisas. Deus está nos mostrando aquilo que de verdade tem valor na nossa vida. Porque nós achamos que aquilo que tem valor é aquilo que custa caro. Não é. Para Deus, o que tem valor é aquilo que é eterno. Isso para Deus tem valor. E às vezes Deus nos faz passar por algumas percas, para que os nossos olhos se voltem para aquilo que é eterno. Nós precisamos ser gratos pelas perdas, porque de uma certa forma Deus está cuidando de nós. As portas fechadas, elas nos protegem. Muitas vezes nós oramos, Senhor, abre essa porta, e a porta está fechada. Senhor, me dá isso, e parece que eu não consigo isso. Senhor, eu quero isso, e parece que não deu certo. Querido, receba essa palavra de Deus. O Senhor está te protegendo. Você é filho, você não é escravo, você não é órfão, você tem um pai. E todas as vezes que nós olhamos e dizemos, eu não sei porquê, eu não sei porquê comigo, eu não sei que vida miserável é essa, eu estou olhando para o Pai e dizendo, Pai, o Senhor não sabe o que está fazendo, Pai, o Senhor não tem capacidade para cuidar da minha vida, Pai, eu não te entrego mais o controle da minha vida, porque o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. É para nós olharmos nessa noite e dizermos para o Senhor, Senhor, me ajuda a ver a cada proteção que o Senhor tem feito, a cada proteção que o Senhor tem me dado, porque todas as portas que se fecharam,
são proteções de Deus para a tua vida. No medo, o Senhor nos ensina a enfrentar, a ir para a guerra, a partir para cima. Todas as vezes que nós temos situações de conflito, situações de medo, são oportunidades que Deus nos dá de nós criarmos resiliência, sermos mais perseverantes, sermos mais fortes. Precisamos enfrentar. Gente, quando eu olho para os homens e mulheres da Bíblia que enfrentaram tantas coisas, eu imagino assim, puxa vida, acho que eles não tiveram medo. Será que Moisés, vamos fazer aquele vídeo, né, irmão? Será? Será? Será, gente? Será que Moisés não teve medo ali diante do mar? Faraó vindo atrás, o mar na frente, montanhas dos lados e um povo rebelde gritando: por que você não deixou nós morrer lá? Por que você não deixou a gente morrer lá? Será que ele não teve medo, irmão? Claro que ele teve, por isso que ele gritou: Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas a cada pergunta que nós fazemos para Deus, quando nós estamos com medo, a resposta de Deus sempre vai ser a mesma que ele deu para Moisés. Moisés, está me questionando por quê? É só você marchar, é só você continuar caminhando. Se eu falei para você que você vai chegar do outro lado, você vai chegar, Moisés. Só continue caminhando, não pare, não pare, não pare. Continue caminhando. Quando nós olhamos para Davi, quando Davi vê Golias, será que ele não sentiu medo, irmão? Com certeza. Um menininho pequeno, um homem mais de 3 metros de altura. Mas ele diz assim: olha, você vem a mim com espada, você vem a mim com escudo, você vem a mim com lança, mas eu, mesmo com medo, eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos. O Senhor te entregará nas minhas mãos ainda hoje. Ainda hoje. Irmão, o medo nos faz vencer barreiras e nos tornarmos pessoas perseverantes na presença de Deus. Nós precisamos começar a vencer os nossos medos, os nossos conflitos, para nós vivermos uma vida de vitória no Senhor. O tempo de espera nos ensina, porque quando nós esperamos, Deus nos ensina a sermos perseverantes e resilientes. Quem nunca chegou um dia e disse assim: ai, Senhor, hoje é o último dia, eu não aguento mais essa situação. Hoje é o último dia, acabou aqui, para mim não dá mais, não suporto mais, não aguento mais. O céu está olhando para você e dizendo: meu filho, você aguenta mais um pouquinho. Hoje você vai descobrir uma força que você não sabia que tinha. Hoje você vai descobrir uma resiliência que você ainda não sabia que você tinha dentro de você. Eu vejo um pai, quando ele sai com o filho para jogar futebol, ou jogar qualquer outra coisa, mas vamos colocar aqui o futebol. Ele está lá e o filho está lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá, joga para lá. E às vezes o menino já está ali desistindo. E o pai está lá da arquibancada: vai, filho, vai que você consegue, vai que você consegue, vai que você consegue, vai que você consegue. O jogo está 10-0 e o pai está: vai que você consegue. Irmão, Deus é da mesma maneira. A Bíblia diz assim: se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai Celestial. Imagina, querido, que quando você acorda todo dia dizendo: Senhor, eu não consigo mais, o Pai está lá do céu olhando para você e dizendo: vai, meu filho, vai, você consegue, eu acredito em você, você nasceu para vencer, você é um filho amado, você é um filho escolhido. O Pai todos os dias está torcendo e dizendo para nós: meu filho, você consegue. A gente só precisa acreditar. A gente só precisa acreditar. Este homem, a Bíblia diz que quando ele vê
Pedro e João, ele pediu esmola porque era o costume que ele tinha. Mas Pedro e João olhou para ele e disse: olhe para nós. E quando ele olhou para eles, ele esperava receber deles alguma coisa. Alguma coisa o quê? Algo que ele sempre recebia. Ele sempre recebia. Mas Pedro e João olham para ele e falam: olha, nós não temos aquilo que você está acostumado a receber aqui não. Nós não temos aquilo que você quer, que é moeda. Não, nós não temos nem ouro e não temos prata. Mas nós temos a solução para a tua vida. Jesus tem a solução para a tua vida. Nós não temos ouro nem prata, mas nós temos a solução para que você nunca mais precise se sentar nessa porta e pedir esmolas novamente. Eu tenho a solução para você. Em nome de Jesus Cristo, levante-se e anda. A Bíblia diz que eles pegaram na mão dele, ajudaram ele a ficar em pé. Ajudaram ele a ficar em pé. Mas no versículo seguinte diz que ele tomou de um salto e saiu andando, como gente? Sozinho. Andando sozinho. Pare de viver uma vida que você depende das pessoas para estar na igreja. Pare de viver uma vida que você depende a vida inteira das pessoas financeiramente. Pare de viver uma vida que você depende das pessoas a vida inteira, de um post na internet para alguém dizer linda, maravilhosa, para você se sentir bonita. Pare em nome de Jesus nessa noite com isso. Tem pessoas que têm necessidade de ouvir todo dia: você está linda, viu? Seu cabelo está maravilhoso. Pessoas gastando rios e rios de dinheiro com plástica, com tantas coisas, porque tem a necessidade de alguém estar o tempo todo afirmando que a pessoa é linda, maravilhosa. Pessoas que estão na igreja, mas se a gente não tiver o tempo todo: irmão, como você é uma bênção, hein? Meu Deus, esse irmão é um profeta, irmão, esse homem é cheio de Deus, irmão, eu fico mais nessa igreja, o pastor não afirma minha identidade. Irmão, quem tem que afirmar a sua identidade é Cristo. É Cristo que já afirmou a sua identidade quando te deu o direito de ser chamado filho de Deus. Essa é a nossa identidade, filho de Deus. O Senhor quer que a gente comece a andar com as nossas próprias pernas. Quando Pedro, ele está no barco e Jesus vem caminhando sobre as águas, Pedro diz para Jesus: Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor. O que é que Jesus diz para ele? Peraí, Pedro, que eu vou aí te buscar, filho, vou pegar na sua mãozinha. Jesus diz para ele: Pedro, vem, vem. Deus quer nessa noite nos levar para um lugar aonde eu tenha tanta consciência da presença do Senhor, aonde eu tenha um contentamento tão grande em Deus, que nenhuma tribulação deste mundo pode nos parar, aonde nós possamos dizer como Paulo: as leves e momentâneas aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. As nossas aflições, elas têm para nós um peso de glória. Querido, chega de nós vivemos uma vida de esmolas, ou uma vida que eu estou o tempo inteiro falando para Deus: se o Senhor me der, eu faço, se o Senhor me der, eu venho, se o Senhor me der, eu venho para a igreja para receber palavra, eu venho para a igreja para receber milagre, eu venho para a igreja para receber dinheiro para pagar boleto, eu venho para a igreja para receber isso, eu venho para a igreja para receber aquilo. Mas e quando não recebo? A minha fé desmorona, porque a minha fé está naquilo que Deus pode me dar.
E nessa noite o Senhor está dizendo: eu chamei você e eu estou te ajudando, eu estou segurando nas tuas mãos, mas é para você começar a caminhar sozinho, fortalecido. Paulo disse assim: olha, eu gostaria de dizer coisas mais profundas para vocês, mas eu não posso dizer porque vocês ainda estão no leitinho, são crentes imaturos. Deus quer nos levar para um nível de maturidade, aonde nós possamos dizer como Paulo: eu aprendi a ter contentamento com o pouco e ter contentamento com o muito. Eu aprendi a me alegrar no Senhor. Eu aprendi a servir ao Senhor, porque eu entendo que Deus pode me dar todas as coisas. Mas o maior desejo de Deus é que eu seja um crente fortalecido, que as tribulações não me derrubem, que os ventos não me derrubem, que as aflições não me joguem ao chão, que eu seja um crente a ponto de dizer: não importa o que eu tenho passado, eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor. É bíblico, Adaís? Vamos lá? Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, Paulo dizendo, para mim o que era lucro passo a considerar como perda, por causa de Cristo. E mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, para quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero esterco, para que eu possa ganhar quem, gente? Ganhar o quem? Ganhar a Cristo. É isto que Deus quer de nós. É isso que o Espírito Santo quer formar em nós. Uma igreja madura e resiliente. Não uma igreja imatura que se dobra diante de qualquer aflição. Alguém disposto a dizer: eu considero perca, esterco, tudo que ficou para trás, para que eu possa ter a Cristo, para que eu possa ganhar a Cristo, para que eu possa conhecer a Cristo. Ele é a nossa maior riqueza. Ele é a nossa herança. E enquanto nós não entendemos isso, nós não receberemos as demais coisas. Por isso que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, que nós precisamos buscar o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você chama de tão impossível, aquilo que você chama de tão extraordinário, Jesus está dizendo para você: isso para mim é só as demais coisas. O que eu tenho para você é isso aqui que Paulo está dizendo. Uma vida onde eu esteja disposta a perder, para que eu possa ganhar a Cristo. Estamos vivendo em dias de um evangelho aonde as pessoas não querem perder nada por Jesus. Vêm para a igreja e querem continuar com a mesma vida pecaminosa, achando que enganam a Deus, achando que passa, irmão, o mel em Deus. Não, querido, Deus, Ele enxerga todas as coisas. É preciso a gente parar de contar uma história de carochinha. Deus não quer você aqui no domingo dizer todo arrumadinho, engomadinho, não. E na segunda-feira você está lá de qualquer jeito, fazendo tudo que Satanás tem colocado diante de você. É tempo de nós vivermos um verdadeiro evangelho. São os mesmos cristãos que estão na internet brigando. Ai, irmão, vamos ficar na grande tribulação? Não vamos ficar na grande tribulação. Vamos ficar na grande tribulação? Não vamos ficar na grande tribulação. Não está pronto nem para uma coisa nem para outra. Nem para uma coisa e nem para outra.
Uns crentes, meu Deus, que por causa de uma gripe não conseguem vir para a igreja, achando que vai passar na grande tribulação. Não. Irmãos, nessa noite Deus está querendo trabalhar em nós. Se nós queremos ganhar almas para Jesus, nós precisamos ser crentes resilientes, crentes de verdade, de verdade. Não é qualquer aflição que pode te derrubar, irmão. Paulo disse isso, então vamos entender qual é a vida. Porque às vezes a gente pensa assim, mas Paulo também deixou tudo para trás, vai ver que não tinha nada. Não tinha nada, vamos ver o que Paulo tinha. Vamos ver como que era a vida de Paulo. Paulo teve uma vida marcada por prestígios. Sabe o que é prestígio, gente? É prestígios. Não é qualquer pessoa, não. É uma pessoa benquista, uma pessoa bem vista, uma pessoa aplaudida, uma pessoa elogiada. A presença dela é uma presença desejada. Uma pessoa cheia de privilégios, marcada por prestígios. Uma vida de estabilidade. Ele tinha uma vida estável, uma vida tranquila. Ele tinha intensidade emocional com o seu zelo religioso. Era um judeu totalmente, irmão, que seguia todas as regras, as leis. Era alguém zeloso com a sua religião. Paulo fazia parte da elite da sociedade judaica. Elite, irmão. Paulo tinha cidadania romana. Era praticamente um passaporte VIP, que lhe dava muitos, enormes privilégios, que isso depois Deus acabou usando em favor do reino. Paulo também era fabricante de tendas. Ele tinha uma profissão rentável, que lhe dava dinheiro. Paulo, ele teve uma educação de elite. Paulo foi levado de Tarso para estudar com Gamaliel, aos pés de Gamaliel. E para nós trazermos para o nosso contexto hoje, é como se um filho nosso fosse para Harvard fazer doutorado. Está entendendo? Paulo não era qualquer pessoa. Paulo não deixou qualquer vida para trás. Ele era um líder influente e em ascensão. Ele já era um líder influente e havia muitas propostas de crescimento para ele. Era um fariseu radical. Paulo tinha autoridade política. Ele recebia cartas para prender pessoas quando ele pedia. Paulo fazia parte do conselho do Sinédrio. Ele mesmo disse que durante muitas pessoas que foram mortas, o voto dele fez parte do Sinédrio. Este é o homem que aqui em Filipenses diz: eu considero todas essas coisas como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Será que nós estamos dispostos, como Paulo esteve disposto, a deixar tudo para viver a glória que há de ser revelada a nós? Estamos dispostos? A nossa régua de sucesso tem sido a régua de sucesso de Deus? Muitas vezes nós olhamos para pessoas e dizemos assim: fulano é tão abençoado, né? Ele vive uma vida toda errada, no pecado, mas tem sido abençoado. Por quê, irmão? Porque está prosperando financeiramente tanto, né? Não. Uma pessoa abençoada por Deus, irmão, não que o financeiro não seja bênção de Deus, não estou falando isso, irmão. É também, mas é as demais coisas. O primeiro é isso daqui. É eu viver uma vida onde o meu coração, o meu contentamento, a minha vida é por Ele, é para Ele. Eu não vivo mais a minha vida, mas eu vivo a vida de Cristo. Se
as bênçãos financeiras, amém, mas se Ele não me der, eu vou viver em contentamento, porque eu tenho a presença de Jesus na minha vida. É por Ele que eu estou me gastando e me deixando gastar, Paulo disse. Oh, meu Deus. Precisamos deixar de ser meninos e começar a olhar para a régua de sucesso de Deus. Qual é a régua de sucesso de Deus, Adaís? A régua de sucesso de Deus é um crente que está vivendo o propósito para qual ele veio a este mundo para cumprir. Quando nós estivermos vivendo a vontade de Deus, então na régua de sucesso de Deus, então está tudo ok. Tudo ok. É por isso que nós vamos muitas vezes precisar passar por percas. Vamos precisar perder muitas coisas, para que os nossos olhos se voltem para o propósito dele para a nossa vida. Nós só receberemos as demais coisas quando Jesus for tudo que nós queremos ter. Quando Jesus for tudo de maior valor que nós queremos ter, então nós receberemos as demais coisas. Aleluia. Hoje eu assisti um vídeo da Tamires Garcia. Eu comentei com a Carol, que a Carol postou, e ela estava falando sobre Jacó. E falou muito comigo, porque desde de manhã Deus estava falando comigo sobre essa palavra. E veio de acordo com a palavra que Deus tinha colocado no meu coração para trazer aqui nessa noite. E ela falava assim que Jacó encontra-se com Deus no Vale de Jaboque. E Jacó faz um pedido para Deus: Senhor, me abençoa. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E às vezes a gente olha para a bênção, ela dizia que às vezes a gente acha que bênção é roupa de marca, é carro do ano, fazenda, dinheiro no banco. Tudo isso é bênção também, irmão, faz parte das bênçãos. Irmão, não vai sair daqui falando coisa que eu não estou falando, hein? Não estou demonizando riqueza aqui não. Pode ter, irmão, eu quero que você seja rico, né? Eu também quero ser. Não é isso, não estou demonizando nada disso aqui não. Mas o que eu quero que você entenda é que o nosso coração não pode estar nisso, né? O nosso coração não pode estar nessas coisas. Nosso coração precisa estar em Cristo. Então ela dizia assim: às vezes nós achamos que bênção é roupa de marca, é carro do ano, é dinheiro na conta. Não. A Bíblia diz que o anjo feriu a coxa de Jacó. E ele saiu dali como, gente? Manco. Mancou para o resto da sua vida. Jacó mancou. A Bíblia diz que Deus tocou na coxa dele. Sabe o que isso nos ensina? Que a verdadeira bênção de Deus, João, é quando nós somos tocados por Ele, passamos por momentos difíceis e vivemos a providência dEle na nossa vida. Talvez aquela dor, ela seja lembrada para o resto das nossas vidas. A dor pode ser lembrada para o resto da vida. Mas por toda a vida você vai ter um testemunho para contar. Quem me tocou foi o Senhor. Eu preciso passar por esses momentos aonde o Senhor vai me tocar, aonde eu vou passar por momentos de dor, para que eu tenha uma experiência com Ele, de dizer: no pior momento da minha vida Ele me tocou. No momento que todos viraram as costas para mim, Jesus estava lá. Quando ninguém me via nas madrugadas, Jesus estava lá. Quando ninguém acreditou no meu sonho, Jesus estava lá. É isso que o Senhor quer, homens e mulheres marcadas pela presença de Deus. Não por aquilo que Ele pode nos dar, mas pela sua presença. Se nós partirmos desta vida e não deixarmos nada de bens materiais, mas deixarmos o legado para as futuras gerações,
aonde os nossos filhos dirão: os meus pais foram tocados pelo Senhor. Na minha casa tinha a presença do Senhor. A minha mãe dobrava o joelho e a presença do Senhor estava lá. O meu pai não tinha dinheiro, mas ele orava e a presença estava lá. É esta igreja que o Senhor está procurando. É esta igreja que o Senhor quer que nós sejamos de verdade. E para a gente terminar, vamos ler aí Hebreus. Aleluia. Enquanto isso, pode ficar de pé aí, gente. Hebreus capítulo 11. Estamos vivendo em um mundo de tantas comparações, né? As comparações, elas tiram o nosso contentamento em Cristo. Tira o nosso contentamento em Cristo. Porque nós estamos nos comparando com influencers, estamos nos comparando com artistas, se comparando com deputados, se comparando com outras pessoas. Isso nos traz frustrações, intimidações, sentimentos de fracasso, de derrota. Deus não nos chamou para sermos uma noiva frustrada, derrotada e cabisbaixa. Deus nos chamou para sermos uma igreja vitoriosa. Vitoriosa. Deus não nos chamou para andar de cabeça baixa. Deus nos chamou para vivermos uma vida de fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. É pela fé. Bem, a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito uma promessa. Aleluia. Aleluia. Versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres e do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, e como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazer, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da sua fraqueza eles tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Esta é a igreja que o Senhor procura. Homens e mulheres dispostos a tirar da sua fraqueza a força.
Homens e mulheres dispostos a abandonar as riquezas do Egito, porque têm em vista a recompensa que é eterna. Homens e mulheres dispostos a deixar tudo para trás, porque os seus olhos estão contemplando o Deus invisível. Aonde está a igreja do Senhor aqui, que está disposta? Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, talvez eu não consiga sozinho, me ajuda. Me ajuda a ser quem o Senhor quer que eu seja. Eu olho para Paulo, e Paulo está em Filipenses dizendo que ele considera tudo como esterco, a vida que ele viveu. Mas lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, Paulo vai nos dizer que ele sofreu muitos açoites. Paulo, ele diz que ele sofreu muitas vezes, ele passou fome. Muitas vezes ele chorou. Muitas vezes ele teve as suas emoções abaladas. Muitas vezes sentiu medo. Sofreu naufrágios. Sofreu entre os falsos irmãos. Ele sofreu. Muita parte da sua vida foi em prisões por amor ao Evangelho. E aí, Adaís, valeu a pena? No mesmo capítulo 11 de Coríntios, Paulo diz assim: eu sofri tudo isso por amor ao Evangelho, mas eu tive visões. Eu tive visões, Jesus me deu visões que não é lícito eu nem contar aos homens. Eu vi coisas que não é lícito contar. Aquilo que eu tenho vivido em Cristo é sobrenatural. Não tem como se comparar com aquilo que eu deixei para trás. Oh, meu Deus, o que o Senhor tem para nós é muito maior. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: eu só quero uma cura de Deus. O Senhor está dizendo para você: deseje o Jeová Rafá, que vai ser cura todos os dias na sua vida. Todos os dias. Os nossos olhos estão contemplando o Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos. Por quem é que você tem sido guiado? Carol, canta da Tamires de novo. Por quem é que nós temos sido guiados? Quem é que tem guiado as nossas vidas? Quem é que tem guiado a nossa alma, gente? Quando nós cantamos para o Senhor: Senhor, dá-me ouvidos para ouvir e um coração disposto a obedecer, estamos cantando do fundo da nossa alma aquilo que de verdade nós queremos, desejamos e estamos dispostos a viver? Ou estamos cantando da boca para fora? Paulo com certeza cantou muitas vezes: dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer. Paulo com certeza, por muitas vezes ele cantou: estou perdendo para ganhar, estou morrendo para viver, estou gastando a minha vida para poder te conhecer. Aonde está a igreja do Senhor que pode cantar isso nessa noite? O Senhor, Ele pode contar com a gente. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva do arrebatamento, ou somos uma noiva despreparada, uma noiva louca e imprudente? Quem somos nós? Nessa noite, diga para o Senhor: eu quero te contemplar, Senhor. Cante com a tua alma. Não for, diga: Senhor, eu não quero nada que o Senhor não quer. Eu não quero estar onde o Senhor não está, Senhor. Eu não quero para minha vida nada que o Senhor não tem para mim. Que não esteja no propósito que o Senhor tem para mim. Se for para os meus olhos não está no Senhor,
Eu não quero, que Senhor. seja em teu abraço. Você pode dizer para Ele, eu não quero. Não me Eu não deixe quero. amar o que você não ama. Eu não quero amar o que o Senhor não ama. Não me deixe sonhar com o que você não planejou. Cante com a tua alma. Não me deixe andar Diga para Ele. num caminho que você não Nos traçou. perdoa, Jesus, todas as vezes que os nossos olhos estiveram nas tuas mãos e não na tua presença. Nós amamos a tua presença. Eu quero ir onde você Você for, pode dizer isso para Ele. e eu quero estar onde você está, e eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama, e eu quero ir onde você for, e eu quero estar onde você está, e eu quero ser como você é, e eu quero amar como você ama. Um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, Cante com a alma. um coração pra Dá-me um obedecer, coração para te obedecer. formosos pés pra te seguir, Meu Deus. e olhos pra te contemplar. Contempla a Dá-me presença ouvidos dele. pra te ouvir, Contempla a presença do e um Mestre. coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Pois eu quero ir onde você for, e eu quero estar onde você está, e eu quero ser como você é, e eu quero amar como você. Eu quero ir, e eu quero ir onde você for, e eu quero estar onde você está, e eu quero ser como você é, e eu quero amar como você. Estou perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver, estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Nós queremos te conhecer, Senhor. Estou perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver, estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Estou perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver, estou gastando a minha vida pra poder. Estou perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver, estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Pois eu quero ir onde
e eu quero ser, e eu quero ser como você é, e eu quero amar como você ama, e eu quero ir onde você for, e eu quero estar onde você está, e eu quero ser como você é, e eu quero amar como. Então dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Você pode dizer isso pra Dá-me ele, dá-me ouvidos pra te ouvidos. ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Você pode Dá-me contemplar ouvidos pra te ouvir, Você pode contemplar. e um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Estou perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver, estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Estou perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver, estou gastando a minha vida pra. Será que você pode dizer isso nessa noite? Estou perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver, estou gastando a minha vida pra poder. Estou perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver, estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração, formosos pés pra te seguir e olhos pra. Mais uma vez, igreja. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Amém, aleluia. Aleluia. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos declarar sobre a vida do teu povo nessa noite, Pai. Um novo tempo, uma nova mentalidade, um novo olhar, uma nova visão, Senhor. Que todas as mentiras que Satanás contou até aqui, elas caiam por terra nesta noite. Seja Satanás envergonhado e o teu nome exaltado nas nossas vidas aqui neste lugar. Espírito Santo, ministra a paz que excede todo e qualquer entendimento humano. Espírito de frustração, de intimidação, espírito de sentimento de fracasso e derrota,
espírito de sentimento de atraso, nós te damos uma ordem agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Solta essa mente agora, solta essa vida agora, em nome de Jesus. É na autoridade do nome que está acima de todo nome, em nome de Jesus. Nós declaramos uma nova mentalidade. Nós declaramos nessa noite na autoridade do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, declaramos libertação. Seja liberto agora deste medo. Seja liberto agora desse sentimento de fracasso. Seja liberto agora desse sentimento de comparação. Seja liberto agora desse sentimento de descontentamento. Seja liberto agora. Seja vestido agora com vestes de alegria. Seja vestido com vestes de alegria agora. Nós declaramos em nome de Jesus um óleo novo, uma nova unção, um novo ânimo, um renovo, uma nova visão, um contentamento, uma alegria que excede todo o entendimento. Nós declaramos vitória na casa dos seus filhos, cada família aqui representada nessa noite, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Entra em cada casa, entra em cada família aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos testemunhar da bondade do Senhor aqui na terra. Nós queremos testemunhar da fidelidade do Senhor na vida da tua noiva, na vida da tua igreja. Declaramos, Senhor, que não somos uma noiva preguiçosa, despreparada, mas declaramos, profetizamos uma noiva adornada. Oh, uma noiva que prevalece diante das aflições. Uma noiva pronta, uma noiva cheia de azeite. Renova aqui agora, Espírito Santo. Enche aqui agora, Espírito Santo. Renova, abre a visão. Abre a visão desse teu filho. Abre a visão dessa tua filha. Que ela contemple a tua glória. Nós queremos ver o que Noé viu. Nós queremos ver o que João viu. Nós queremos ver o que Eliseu viu. Um vinho novo, Senhor. Nós profetizamos na vida do teu povo nessa noite, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Amém, Jesus, amém. Amém, irmãos. Nós vamos fazer os avisos. Queria sentar um pouquinho. Nós já estamos finalizando. Queremos avisar aos irmãos que quarta-feira, Igreja nas Casas, às 19h30 lá em casa, estaremos reunidos. Tem sido uma bênção. Esperamos todos estar ali reunidos essa semana para ser na quarta-feira, às 19h30. Sexta-feira nós teremos a escola bíblica e sala de oração às 19h15, né? Sala de oração às 19h15, logo após a escola bíblica. Todos estão convidados a estar. Iniciaremos uma matéria nova na próxima sexta-feira. Vai ser bênção, vamos todos estar juntos aprendendo a palavra do Senhor e também buscando a Deus em oração. Sábado às 15h30, culto dos adolescentes.
E às 19h30, o culto com os jovens. Todos venham adorar ao Senhor. E domingo, às 18h30, nós teremos o nosso culto. Será o encerramento da nossa campanha, né, para avivamento, jejum, oração. E essa última semana, esses últimos 7 dias, irmãos, vamos estar pegar mais firme na batalha em oração, buscando a Deus, para que Deus venha trazer um grande avivamento aqui no domingo. Você convide pessoas para estar aqui. Você conhece pessoas que precisam de oração, precisam de libertação, precisa de cura, precisa de transformação de vida. Vamos trazer várias pessoas aqui para ser alcançadas pelo poder de Deus. Domingo será uma grande festa aqui em nome de Jesus Cristo. Queremos avisar os irmãos também que dia 16 de maio, será no sábado, nós vamos ter aqui uma grande festa. Virá uma caravana de São Paulo, capital da cidade de São Miguel Paulista. E vai estar aqui um grande número de irmãos, e juntos nós vamos estar numa grande festa, sábado, às 19h30, dia 16. Não, marque essa data, não falte, vamos estar aqui juntos para adorar o Senhor numa grande festa. Amém? Vamos ficar de pé e vamos estar, convido aqui o pastor Diolício, queremos convidar aqui o Andriego, a Samila, para estar com a bandeira, um dos obreiros, traga aí a caixinha de oração. O pastor Diolício vai estar orando agora pelo espírito de oração e pela nossa cidade. Então, querido Pai, mais uma vez nós dirigimos a nossa voz em oração, sabendo que o Senhor escuta a oração dos seus filhos. E agora, Senhor, nós pedimos para que venha abençoar todo o município de Louveira, alcançando cada vida, cada família, desde a mais pequena pessoa, Senhor, o recém-nascido, até o mais velho, que eles sejam tocados e abençoados, aqueles que se encontram enfermos, que eles sejam curados e abençoados. Abençoe, Senhor, cada família, para que não haja, Senhor, nem conflitos, nem problema, que o Senhor venha sarar esta terra, Senhor. Mas oramos também por esses pedidos de oração. Nós oramos, Senhor, que cada vida seja abençoada, esses que escreveram esses pedidos de oração. Só o Senhor conhece os pormenores de cada problema. Oramos, Senhor, por Louveira, representado por esta bandeira, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe toda a nação brasileira, para a glória do seu maravilhoso nome. Amém.